Fala pessoal do Direito com Cabral, hoje nós vamos falar um pouco sobre os crimes contra a honra, mas não dos crimes contra a honra elencados lá no Código Penal, mas dos crimes contra a honra lá do Código Eleitoral, que traz uma distinção imensa, não em relação à ofensa. A calúnia continua sendo atribuindo fato criminoso a alguém, a difamação, a ofensa à reputação e a injúria à dignidade ou decoro, beleza? Só vai trazer uma distinção muito importante, que é no tipo de ação que será instaurada. No caso da ação nos crimes contra a honra, lá do Código Penal, do artigo 138, 139 e 140, estes crimes eles se procederão mediante ação penal privada, ou seja, depende da vontade do agente em promover a ação privada mediante queixa-crime. Os crimes previstos nos artigos 324, 325 e 326 lá do Código Eleitoral tratam da mesma matéria, só que lá se procederão mediante ação penal pública incondicionada. Uma distinção importantíssima. Por quê? Nos crimes contra a honra lá do Código Penal, eles estão ligados eles ofendem o bem jurídico tutelado, ofendido lá é a intimidade da pessoa, tá? Ali, quando eu atribuo um fato criminoso a uma pessoa, a um cidadão comum, é somente a ele. Eu não estou ferindo outros princípios de interesses sociais, interesses coletivos. Diferente de quando eu atribuo um fato criminoso, eu ofendo a honra, o decoro ou a reputação de um candidato. E o que acontece? Para ir mais adiante, olha o que explica Edson Rezende de Castro. Ele vai dizer que quando eu cometo um crime contra a honra durante a propaganda eleitoral, durante a campanha eleitoral contra candidato, eu vou ferir, na verdade, o princípio democrático, o processo eleitoral como um todo, eu vou influenciar na vontade popular, vou desviar a atenção dos eleitores para fatos e circunstâncias que são falsos. Então, percebam-se que a gravidade também nos crimes contra a honra no Código Eleitoral, eles guardam maior proteção do Estado. Tanto que o Estado traz para si, busca para si, a atribuição que ele havia dado ao ofendido. Ação penal privada, o ofendido promoveria mediante queixa-crime se achasse conveniente. Nos crimes eleitorais, definidos pelo Código Eleitoral, o Estado diz: Ministério Público, você irá promover a ação incondicionada. Ela é incondicionada à vontade do ofendido. Então, pessoal, essa é a primeira distinção. Tanto que o tipo penal ele vai dizer o quê? Eu mostrei um quadro comparativo no material, tá? Quem tiver interesse depois, deixa no canal aqui que eu repasso. Olha o que diz o artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Olha o que diz o 324 do Código Eleitoral. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato cometido definido como crime. A pena também é de 6 meses a 2 anos, pagamento de 10 a 40 dias multas. Então, pessoal, importante observar essa distinção. O bem jurídico tutelado continua sendo o mesmo. Só que aqui, nos crimes eleitorais, a ação penal pública ela é incondicionada por ferir o princípio democrático de direito e por ter maiores reflexos, entendeu? A dimensão do dano na propaganda eleitoral ou contra os candidatos, ela é maior do que ferir o civil. Então, atenção a isso. O primeiro ponto importante é saber essa distinção, é conhecer os crimes contra a honra do Código Penal e conhecer os crimes contra a honra do Código Eleitoral. O que diz? O artigo 145, ele diz assim, ó, do Código Penal, 145 do Código Penal. Nos crimes previstos neste capítulo, qual o capítulo? Dos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa-crime. Ou procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça nos casos de crimes contra a honra do presidente. Agora, o 355 do Código Eleitoral, ele vai dizer que
As infrações penais definidas neste Código são de ação penal pública. Ação penal pública. Não diz se é condicionada ou incondicionada. E qual é a regra? Quando a lei diz que é de ação penal pública, a regra é ser incondicionada. A regra é que todas as ações são incondicionadas. Então, os crimes contra a honra do Código Eleitoral se procede mediante ação penal pública incondicionada. Beleza, pessoal? O segundo ponto importante, que também prevalecer aqui, entre aspas, é o princípio da especialidade. O Código Eleitoral, ele diz que o quê? Nos crimes contra a honra, a ação será proposta mediante queixa, beleza. Ele diz aqui, ó, recebida a denúncia pelo juiz eleitoral, serão designadas de hora para o depoimento pessoal do acusado. Primeiro ponto, depoimento pessoal, ele é meio de prova. E há essa distinção entre depoimento pessoal e interrogatório. O depoimento pessoal, ele é meio de prova. No processo civil, tanto que ele é requerido pela parte adversa. A parte pede o depoimento pessoal do autor para daí produzir provas. O interrogatório, ele é meio de defesa. Então, não se confunde esses dois institutos também. Depoimento pessoal, que é requerido pela parte adversa no processo civil, e o interrogatório do réu é tido como meio de defesa. Tanto que o seu silêncio, princípio do nemo tornete sede tergeiro, ele não pode ser usado como confissão. Não pode ser usado em seu desfavor. Beleza? Então, o que diz? Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do Ministério Público. Gerou muita polêmica neste caso, por quê? Primeiro, o Código Eleitoral ele traz o mesmo princípio da especialidade das leis de drogas, qual seja, colocar o interrogatório do réu primeiro, para daí ou inquirir testemunhas e ouvir a vítima. Ou seja, o interrogatório, ele é meio de defesa, então ele deveria ser produzido por último, depois que o réu ouvisse a vítima testemunha, para daí formular sua defesa, a ampla defesa, todos os meios de defesa admitidos em direito que o réu iria utilizar. Acontece que o quê? A regra é a do 400 do Código de Processo Penal. Primeiro, peritos, depois testemunhas, vítima, ou vítima, testemunhas, peritos e o réu. O interrogatório do réu se dá por último no Código de Processo Penal. Na lei de drogas, o réu também, pelo procedimento especial, ele é interrogado primeiro. No Código Eleitoral também, só que gerou muita polêmica sobre isso, tanto na lei de drogas, quanto aqui na lei de crimes eleitorais. O STF, julgando o HC 12.127 e 127.900 do Amazonas, de relatoria do ministro Dias Toffoli, ele decidiu que aplica-se no Código Eleitoral e nos processos de tráfico de drogas a regra do 400 do CPP, embora houvesse também resoluções do TSE falando da aplicabilidade do artigo 400 do CPP nos crimes eleitorais, qual seja, o interrogatório do réu se daria por último. E essa questão foi pacificada, então hoje, para evitar nulidade do processo, e o ministro, neste caso, decretou a nulidade do processo por entender que fere o princípio da ampla defesa, pois deve prevalecer o princípio da especialidade, desde que não seja mais benéfico para o réu o comum, a norma geral. No caso, o 400 do CPP ele é mais benéfico, ele é benéfico para o réu. Então, há toda evidência que a aplicabilidade será qual? A da regra, da norma geral do CPP. Então, pessoal, 2 pontos importantes. Conhecer os crimes contra a honra previstos lá no Código Eleitoral e saber que o procedimento especial que consta lá, em relação ao interrogatório do réu, deve prevalecer a regra da norma geral, do 400 do CPP, qual seja, o interrogatório do réu estará por último. Então, o juiz receberá a denúncia, ordenará a citação do réu, a intimação do MP, para daí designar audiência para o interrogatório do réu. Lembrando também dessa distinção de depoimento pessoal e interrogatório. O interrogatório é meio de defesa, depoimento pessoal é meio de prova.
E outro ponto importante, a ação penal privada, ela traz 4 causas de extinção de punibilidade. Então, ela é mais benéfica para o réu. A ação penal pública incondicionada, ela não traz extinção de punibilidade, a não ser que o processo fique sem julgado e ocorra a prescrição do 109, mas não traz a causa de extinção de punibilidade previstas na ação penal privada. Portanto, a ação penal privada ela é mais benéfica. Então, nos crimes contra a honra do Código Penal, se procede mediante ação penal privada. Nos crimes contra a honra do Código Eleitoral, se procede mediante ação penal pública incondicionada. Por quê? Fere o princípio democrático de direito, fere o processo eleitoral, vai influenciar nos eleitores e vai trazer maiores prejuízos às eleições. Então, pessoal, a dica de hoje é essa. Muita atenção, questão de concurso, inclusive que me motivou a gravar este vídeo falando sobre isso, foi uma questão que eu vi, resolvi, errei e entendi a distinção das duas. Eu sabia dos crimes contra a honra no direito eleitoral, mas eu nunca tinha me atentado à questão da ação penal. Então, a gente fica com um viés voltado para a ação penal privada, por ser crimes contra a honra, e esquecemos que o Código Eleitoral ele é norma especial. Então, traz procedimentos especiais. Então, é bom uma estudada aprofundada do Código Eleitoral, artigo 400 do CPP, e uma leitura também detida aqui dos artigos dos crimes contra a honra nos dois códigos. E a leitura do material também eu trouxe algumas citações de alguns doutrinadores, fiz explicadinho e trouxe um quadro de comparação dos artigos contra a honra no Código Penal e dos crimes contra a honra no Código Eleitoral. Então, qualquer dúvida, mandem mensagem, deixem comentários aqui no canal. Estou à disposição. Beleza, pessoal?